Jesus me dá, e o poder consolador, as minhas promessas nos revelará. Foi breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, gerando todos devem sempre estar, a quem viver no Pai. Todos sem comparação, no dia do meu Salvador, como grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Em breve sei, Jesus virá, alegre verá seu povo, ganhando todos devem sempre estar, a fim de ver o mar. Bendito seja o meu Senhor, em tua gloriosa luz, em nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Foi breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, gerando todos devem sempre estar, a fim de ver o Pai. Breve, sim, Jesus virá, gerando todos devem estar, a fim de ver o Pai. Glória a Deus, aleluia. O amor de Deus nos faz superar todas as feridas. O amor de Deus nos faz superar toda a tristeza. O amor de Deus nos dá sabedoria para lidar com tudo nessa vida. O amor de Deus nos faz ficar mais forte. O amor de Deus nos dá a direção. O amor de Deus entregou seu Filho único. O amor de Deus nos deu a salvação. O amor de Deus entregou seu Filho único. O amor de Deus nos deu a salvação. Amor de Deus, amor sem medida. Amor de Deus, amor sem igual. Amor de Deus que mudou a minha vida. Amor de Deus, amor incondicional. Amor de Deus, amor incondicional. Amor de Deus, amor sem medidas. Amor de Deus, amor sem igual.
incondicional. O Senhor me deu esse louvor em 5/2/2016. É nosso, de nossa autoria. Quando você fica triste, desespero insiste em te abalar. A angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sempre chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, começa a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o seu sofrer, a sua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que até mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. E ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavra mais pra pedir. E no meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o seu sofrer, a sua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que até mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele, quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o seu sofrer, a sua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Mesmo que até mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor, aleluia, mais uma vez, virá. Até sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o seu sofrer, a sua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que até mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá.
a morte levou-se, o ladrão ao seu lado estava, com amor e ternura falou-me ao paraíso, comigo irá. Se isso não for algo, o oceano secou, ou as estrelas no céu, as andorinhas não voam. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Tudo perde o valor se isso não for amor. Glória a Deus. Meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tua presença. Obrigado, Senhor, pelos nossos louvores e adoração. Receba neste momento, ó Pai, nosso amor, Pai, nossa gratidão. Receba, Senhor, o nosso louvor e adoração nesta noite. Agradecendo por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós, Deus. Obrigado, Senhor, por tua presença. Obrigado por tua unção no nosso meio, Deus. Obrigado, Senhor, por nos alcançar, Senhor, com a tua misericórdia todos os dias, ó Pai. E assim receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde os amados irmãos, irmãs, na paz do Senhor Jesus, que estão em casa. Estamos fazendo louvor e por momentos tenho que segurar para não cair em lágrimas, né? A verdade é essa. Não sei se percebe, mas é isso. Por momentos dá vontade de se derramar, né? Derramar mesmo. Daí a gente continua. Tem que continuar, pode parar. Vamos lá? Nós vamos ministrar hoje Marcos 1, do 8 ao 13. Amém? A unção de Deus, né, está aqui no nosso meio, Deus está presente.
Nós vamos ministrar hoje, amados irmãos, um pequeno estudo sobre, mais uma vez, o Espírito Santo, como ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo. Então nós vamos dar uma sequência, não, do que nós ministramos a outra vez. E é necessário, igreja, que busquemos o Espírito Santo. É necessário que possamos estar conectados com o Espírito Santo, estar cheios do Espírito. Assim, a igreja vai ter força, né? O povo de Deus vai ter força no poder de Deus para superar todas as coisas aqui dessa vida, né? Tudo que está acontecendo. Então, o texto é Marcos, Evangelho segundo Marcos, o capítulo 1, versículo 9 ao 13, e está escrito assim: Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém? Pai, nós estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta, Deus, a espada do Espírito. Pai, que nós possamos entender, compreender, guardar e praticar essa palavra, Deus. O Senhor venha falar conosco nesta noite, com este estudo, que possamos, ó Pai, compreender de uma maneira simples, que ela venha simples para nós, Pai, fácil entendimento, e que nós possamos aprender tudo que o Senhor tem para nós nesta noite, absorver, Senhor, e assim para edificação da sua igreja, do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, ao Todo-Poderoso de Israel. Amados irmãos e irmãs, motivo de alegria podermos mais uma vez estar glorificando ao Senhor neste lugar. Amém? Glorificando ao Todo-Poderoso e poder trazer uma mensagem que ela está relacionada ao Espírito Santo de Deus. Ela está relacionada ao poder de Deus em nossas vidas, sobre nossas vidas. Ser cheios do Espírito Santo. Isso é muito necessário para os cristãos, os verdadeiros de Deus, porque é necessário que o Espírito habite em nós. Jesus, ele teve uma vida aqui na terra, então com muita atenção, Jesus ele teve uma vida normal, mesmo sendo quem ele era. Ele veio em forma de homem, ele veio em forma de carne, e viveu ali de quando nasceu até os seus 30 anos, de uma maneira normal. Ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo, mas o seu ministério não começou enquanto ele não foi batizado, tanto nas águas quanto pelo Espírito. Ele não precisava ser batizado, ele não precisava descer as águas,
Mas Ele fez para nos dar um exemplo, Ele fez para nos ensinar o quanto nós somos carentes da presença do Espírito Santo em nossas vidas. A partir daquele momento, igreja, Ele foi cheio, porque desceu sobre Ele o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba. Deus, em sua sabedoria infinita, enviou uma pomba. Por quê? Por quê? Porque a pomba, ela significaria pureza, humildade. É o que veio sobre ele como em forma de pomba, o Espírito Santo, como puro, pureza, humildade, mansidão. E também como algo que seria sacrificado. Porque os judeus eles sacrificavam no templo. E a pomba era uma delas. Os passarinhos, os animais. Então havia o sacrifício de animais. Então, esse era o símbolo significando essa pomba descendo como o Espírito Santo. Que ele seria este símbolo de sacrifício pelo povo de Deus. Amém? Deu para entender? Então o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele foi batizado, igreja. E desceu sobre Ele o Espírito Santo. Olha só, iniciando aqui, eu em verdade vos batizo com água. João Batista estava dizendo que ele batizava com água, mas aquele que viria, ele batizaria com o Espírito Santo. Quem nos pode batizar com o Espírito Santo é Jesus. E Ele nos ensinou, dando o exemplo de receber o Espírito. Quando Ele recebeu o Espírito, então Ele foi levado para o deserto. E no deserto houve, nós vamos seguir aqui um pouquinho na frente. No deserto houve toda a tentação, todo o processo que Ele passou. Ele precisava passar? Não precisava. Porque Jesus é Deus, né? Mas Ele fez tudo isso para mostrar para o seu povo, para mostrar para nós hoje, para dar como exemplo que era necessário passar pelo deserto, era necessário ser fortalecido de uma maneira diferente, com a oração, com o jejum e passar todas as provas. Porque a partir dali ele foi preparado para uma grande obra. Você está sendo preparado. De repente está passando por um deserto. Isso é uma preparação do Espírito. É necessário buscar muito. É necessário viver no Espírito. É necessário ter uma vida em Deus para poder superar tudo isso e crescer. Não ficar apenas sofrendo e não ter crescimento nenhum. Porque o deserto é difícil. Como ser cheios do Espírito Santo? Vamos acompanhar comigo? A partir do... Olha só. Vamos aqui no 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Acabou de batizar, né? E logo que saiu da água, viu os céus abertos. Olha só. Então ele foi batizado. Quando ele saiu das águas, ele viu o céu aberto. Olha que tremendo. E o Espírito, letra maiúscula, né? Que como pomba descia sobre ele. Esse foi o momento precioso, a qual se manifestou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E todos que estavam ali, eles ouviram. Olha só, porque ali estava o Filho, que era Jesus, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, de ingenuidade, de pureza, e a voz do Pai que falou lá dos céus abertos. Então se manifestou a plenitude de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali. 11, a partir do 11 ao 13, nós vamos ministrar toda a mensagem. Agora começam os estudos, ó. A partir do 11 aqui, olha lá, vamos lá. E ouviu-se
E ouviu-se uma voz dos céus. Paramos. E ouviu-se uma voz dos céus. O que é isso aqui? Como ser cheios do Espírito Santo? Uma pessoa, um servo ou uma serva de Deus que é cheia do Espírito Santo, ela vai ouvir a voz de Deus. De que maneira? Deus, ele fala de várias formas. Deus, ele fala através de circunstâncias. Deus, ele fala através de sonhos. Deus, ele fala usando os seus servos. Deus, ele fala audivelmente também. Então, quando abriu os céus, quando os céus abriu, no 11, ouviu-se uma voz dos céus, olha só. Então, para ser servo de Deus, para ser cheios do Espírito Santo, é necessário ouvir a voz de Deus, a voz dos céus. Isaías 30, 21. Vamos começar a andar pela Bíblia. Isaías 30, 21. O que está escrito? E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Quem entendeu? Ouvir a voz dos céus. Então o cristão que é cheio do Espírito Santo necessita ouvir a voz de Deus, necessita ser direcionado por Deus, necessita ter a sensibilidade de ser guiado por Deus. Deus vai falar: é aqui, é ali, não faça isso, faz isso, isso não, isso sim, é por aqui, não é por aí. Isso é ser direcionado por Deus, ouvir a voz de Deus. Entenderam até aqui? Então volta lá, volta no texto de Marcos. Glória a Deus. Então a primeira parte seria: para ser cheio do Espírito Santo é necessário ouvir a voz do Senhor. Ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado. Parou aqui. Filho amado. O que é ser filho amado? Filho amado, Jesus, ele tinha sido, até ali naquele momento, ele tinha sido o filho de quem? Filho de José e o filho de Maria. Ele viveu até aquele momento como o filho do carpinteiro. Ele era Jesus. Ele não era Jesus Cristo, o ungido. Ele não era Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Ele até ali, ele era o Jesus. Olha lá o Jesus que trabalha lá na carpintaria do pai dele. Mas a partir deste momento, tu és meu filho amado, houve uma nova identidade. Então nós temos que ter uma nova identidade de filhos de Deus, o que nós não éramos antes. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário essa nova identidade de filhos de Deus. Você assumir essa nova identidade. Então, a partir dali, Jesus, ele foi selado com a nova identidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Tu és o meu Filho amado, vírgula. Então, essa é a nova identidade. Vamos comigo em João, Evangelho de João 1, 12. O que está escrito, gente? Vamos trabalhar, vamos andar na Bíblia. 12. Nova identidade como filhos amados. Olha só. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Amém? Vou repetir. Nova identidade como filho de Deus. Mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, a partir dali, Jesus Cristo, Filho de Deus, teve uma nova identidade. Então, para ser cheios do Espírito Santo, nós temos que ter o que, igreja? Uma nova identidade de filhos de Deus. Porque antes nós não éramos filhos de Deus. Nós não tínhamos essa identidade. Hoje está escrito nos céus. Está escrito no livro. Salvos pelo sangue de Jesus. Antes criaturas, hoje filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? Volta lá. Então essa é a segunda opção, segundo motivo para ser cheios do Espírito Santo. Para ser cheios do Espírito Santo é necessário ter esta nova identidade de filhos de Deus. Seguindo, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só. Prazer em Deus. Deus se compraz de Jesus. Deus tem prazer nos seus filhos. Deus tem prazer no que nós fazemos que lhe agrada. Então, a terceira opção para ser cheios do Espírito Santo é fazer as coisas que agradam ao Senhor. Ter prazer nas coisas de Deus. O que está escrito em Salmos 1, 2? Vamos lá. Ter prazer nas coisas de Deus. Ter prazer em Deus. Ter prazer de vir na igreja. Ter prazer de orar. Ter prazer de ouvir a palavra. Ter prazer de estar na igreja. Ter prazer de ouvir os louvores, de louvar, de glorificar o Senhor, de falar da palavra. O que está escrito em Salmos 1? Versos 2. Anota. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Vamos lá de novo? Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então a terceira opção, o terceiro item para ser cheios do Espírito Santo é necessário ter prazer nas coisas de Deus. Ele nos enche e nos dá esse prazer. Se a pessoa está desanimada, se a pessoa está daquele, não tem prazer, não é cheio do Espírito, porque o Espírito nos leva a isso, a esse prazer, essa alegria de receber a palavra, de entender, de compreender. Somente Ele pode fazer isso, e nos dá essa sabedoria, esse discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Voltemos para lá, ao texto, Marcos 1, para não esquecer. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Deus disse que tinha prazer em Jesus, que Jesus era o filho amado. Então essa foi a terceira opção, a terceira item para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Ter prazer nas coisas de Deus, ter prazer em Deus. E aí ele também vai dizer que nós somos os filhos amados, que compraz a Deus, porque nós fazemos a sua vontade. Fazemos a sua vontade. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Quarta opção, quarto item para ser cheios do Espírito Santo. Quarto item para ser cheios do Espírito Santo. Quando ele foi para o deserto, o que aconteceu com ele? Ele foi tentado, ele foi jogado ali no meio das feras, e ele foi tentado por Satanás. Então, o quarto item para ser cheio do Espírito Santo, e quando está cheio do Espírito Santo, você consegue resistir às tentações. Resistir às tentações. Este é um fator muito importante para o cristão, porque a maioria não resiste, a maioria está se entregando às tentações. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, vai conseguir resistir a essas tentações. Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 13. Vamos lá.
1 Coríntios 10, 13. Vamos passear na Bíblia, igreja. Vamos aprender a manusear a Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. É isso mesmo? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Entendeu? Amém? Então, igreja, resistir às tentações, porque nós temos armas no Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir resistir às tentações. Nós vamos dizer não para tudo que não é de Deus. Nós vamos poder discernir e dizer não. Agora, se não está cheio do Espírito Santo, não tem como resistir às tentações. Porque quem está governando não é o Espírito Santo, vai ser o próprio eu da pessoa. E o próprio eu se chama carne. E a carne governando vai pender para a carne. Quando o Espírito governa, as coisas vão para o lado espiritual. Eles vão ser cheios e vão ter força, vão ter autoridade, vão conseguir resistir às tentações. Se nós formos em Mateus 4, vai falar sobre o que aconteceu com Jesus. Vamos lá. Mateus 4, porque foi levado ao deserto e teve as tentações. Ele passou por tudo isso. Olha só. Mateus 4. Do 1 ao 11. Vou ler rapidinho. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias dele. E disse-lhe: olha só, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Olha só, olha o diabo, ó. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Então, meus amados irmãos, resistir às tentações. Jesus, ele não precisava ir para o deserto. Ele era Deus. Jesus, ele foi para trazer para nós que nós precisamos isso também. Nós precisamos jejuar, orar, para vencer, para resistir, para ter forças no mundo espiritual, para poder combater. E esse deserto, igreja, ele demora. O deserto é uma luta muito grande, mas você tem como vencer, tem como resistir. Porque tem todas as armas do Espírito, mas é necessário estar cheios do Espírito, porque senão não consegue. Então ele passou por todas essas tentações. Isso acontece nos dias de hoje. O inimigo vem com todos os pratos. Se tiver firme na rocha, se tiver cheio,
Se tivermos cheios do Espírito Santo, todo o prato do maligno vai ser rejeitado. Tudo que o diabo trouxer vai ser rejeitado. Todas as tentações nós vamos conseguir resistir. Mas é necessário estar cheio do Espírito Santo. Não basta ser um crente. Não basta ter uma Bíblia. Não basta ir na igreja todos os cultos. Não basta ser um pregador da palavra. Não basta louvar, ser um cantor ou um adorador. É necessário ser temente a Deus. É necessário ser cheio do Espírito Santo. É necessário entrega, renúncia. É necessário verdadeiramente ser um servo de Deus para poder resistir. Não que nós não vamos ter fraquezas, vamos sim, porque não há nenhum perfeito, nenhum justo sequer na face da terra, não há, mas nós podemos, irmãos, nós podemos resistir, nós temos as armas para resistir, temos que usá-las, e está sendo ministrada para você aprender, para você tomar posse, para você praticar, e eu também, todos nós. Então, resistir às tentações. Fala não. Quer ver o diabo ficar tristinho? Murchar? Você fala não. Não dá, não quero. Não quero. Pronto. Se vocês soubessem, igreja, né? Se vocês soubessem um e-mail que eu recebi hoje. Eita, meu Deus. Fala a verdade. Como é que pode, né? Não vou entrar nesse detalhe não, deixa pra lá. Mas Deus sabe. Não é brincadeira não, gente. Como que a nossa igreja pode estar incomodando tanto o inferno assim? Tão pequenininha. Tão preocupado, gente, com a gente aqui, ó. Meu Deus. Não é coisa pequena não, é coisa do diabo grande mesmo. Coisa grande. Brincadeira não. Mas vamos lá. Então tem as tentações. Então é resistir. Essa resistência só vem quando estamos cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? Estão me entendendo? Voltemos para o texto principal. Onde nós paramos? Nós paramos no 12, né? E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então, a passagem no deserto. Então, para vencer, amados irmãos, as tentações, nós vamos passar pelo deserto, mas cheio do Espírito Santo. Porque você vai só crescer, você vai superar, você vai dizer não ao pecado, não às coisas do mundo. Amados irmãos, todos caem, todos podem cair, mas não permanecer caído, irmãos. Tem que levantar, tem que se reconhecer o pecado, tem que pedir perdão, tem que dobrar o joelho, tem que se consagrar ao Senhor novamente, tem que dar a volta por cima e sair desse lago de sujeira. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Mas tem que ser de verdade. Não adianta cair de manhã, levantar à tarde e depois cair à noite. Não, tem que ser de verdade. Porque Deus sabe de todas as coisas e conhece todos os corações, as intenções, tudo. Deus conhece tudo. Não tem como enganar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos no 13, irmãos. Olha só. É o último versículo, nós vamos trabalhar nele. Último versículo. Para a gente terminar aqui, falta pouco. E ali esteve no deserto 40 dias. 40 dias. Sendo tentado por Satanás. É isso, né? 13, né? Esteve no deserto 40 dias. O que ele fez em 40 dias? A Bíblia fala que ele jejuou, não foi? Ele jejuou e orou, falou com Deus e jejuou. Por quê? Ele estava em jejum lá, irmãos. Imagina ele em jejum e chega o diabo e fala, ó, o pãozinho aí, ó, quentinho, né? Tinha manteiguinha não naquela época, acho que não tinha não, né? Manteiga não. Mas tinha um pãozinho, né, feito na hora. Fala, ó, você é Deus, rapaz, transforma essa pedra aí, esse tijolo aí em pão, ó, aquele pãozinho feitinho na hora. E a fome de 40 dias. Já pensou? Tentação.
Aí o diabo faz isso. Então, amados irmãos, no 13, e ali esteve no deserto 40 dias. O que significa isso? Vida de consagração. Ser cheios do Espírito Santo, devemos ter uma vida consagrada. O que é isso aqui, irmãos? Jejum é oração. Para vencer tudo, para vencer no mundo espiritual, você tem que ser consagrado a Deus. Para ser cheio do Espírito Santo, é necessário consagração. Consagração é separar, ser uma pessoa separada para Deus, irmãos. Fazer jejum vai incomodar muito o inferno. Você já incomoda, sem jejum, né? Então experimenta para você fazer jejum. Experimenta fazer jejum, consagrar sua vida. Vai incomodar muito mais. Marcos 9, vamos um pouquinho lá para frente. Marcos 9, né? Marcos 9, 29. É isso mesmo? Marcos 9, 29. Mais uma vez, olha lá. Marcos 9, 29 está dizendo assim: e disse-lhes, Jesus disse, né? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser por quê? Oração e jejum. Vida de consagração. Vou explicar mais uma vez. Jesus dizia isso aqui porque os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio que estava no menino. Então eles chegaram em particular para Jesus depois e perguntaram: o que aconteceu que a gente não conseguiu expulsar aquele diabo lá que estava no rapaz lá? Aí Jesus falou: essa casta aí não sai não. Não sai não. Você não somente por jejum e oração, né? E nós já ensinamos aqui que o diabo que estava lá não era o fortão. Os fracos eram os discípulos, que estavam fracos na fé, tinha pequena fé, não estava jejuando, não estava orando. Então a fraqueza estava em nós, está em nós, não está no mundo das trevas, não está no diabo lá que está fazendo a obra dele. A força não está nele, mas a fraqueza está em nós, porque nós não consagramos. Então uma vida cheia do Espírito, para ser cheio do Espírito, é necessário consagrar, consagração, oração, mais o jejum. Se fizer só jejum, sem oração, você está fazendo regime, né? Aí dieta. Dieta não vai servir no mundo espiritual. O diabo fala: fica me enganar. Não engana não, hein? Agora, faz o jejum com propósito, com oração e de verdade, com o coração voltado para Deus. É isso, a consagração é essa. Então, quinto é consagração, vida de consagração. É o quinto item para ser cheios. Como ser cheios do Espírito Santo? Se consagre, consagra a sua vida. Você vai ter muita autoridade, poder no mundo espiritual. É isso, consagração. Porque ali os discípulos estavam fracos, brigando, falando quem que era o melhor, o maior, discutindo, o outro lá roubando a bolsa, né? Então é isso. Então uma vida de consagração, amados irmãos. Vida de consagração. Voltemos ao Marcos 1. Então, e ali esteve 40 dias, tentado por Satanás. Olha só, tentado por Satanás. Ele foi tentado por Satanás por quê? Na palavra ele venceu Satanás. Porque Satanás usou até a palavra também. Mas está escrito lá, nós lemos lá, né? Que o diabo falou para ele: transforma essa pedra em pão. O que ele falou? Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Vitória pela palavra. Então, para ter uma vida cheia do Espírito Santo, você tem que usar a palavra. Palavrão não, tá? Palavra de Deus. Porque tem crente que só misericórdia, né? Não vou entrar nesse tema não, né? Então, vitória na palavra, mas a palavra de Deus. Vitória na palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele teve vitória. E nós, para sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que vencer todo o mal pela palavra de Deus.
Guarda a palavra na sua mente, porque um dia você não vai poder carregar a Bíblia, mas vai estar na sua mente. Porque você estudou. Ah, o Espírito Santo vai me fazer lembrar tudo. Eu vou falar, o Espírito vai abrir a boca. Não, você vai estudar. Se você não estudar, o Espírito Santo não vai falar na sua boca. Você precisa se esforçar. Se fosse assim, era fácil. Ah, Jesus, deixa o Espírito Santo fala toda a Bíblia para mim aqui, não vou fazer nada. Vou sentar aqui e vou ficar falando. Não. Tem que se esforçar. Tem que estudar. Tem que se preparar. Ele vai fazer você lembrar. É diferente, ele não vai falar a palavra para você. Porque aí fica muito fácil. Aí a gente fica acomodado. É necessário estudar. É necessário. Então, sexto item. Sexta que nós precisamos ter para ser cheios do Espírito Santo. E o que vai acontecer? Vitória pela palavra. Vitória pela palavra. Terminando, né? É o último versículo, o último parte C já, ó. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Vivia entre as feras. Agora, amados irmãos, isso quer dizer, nós estamos entre as feras e os anjos também. Isso significa o quê? Para ser cheio do Espírito Santo e vencer, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencer, estar entre os anjos e as feras, porque isso é uma batalha espiritual. Correto? Anjos versus feras é uma batalha espiritual. O que está escrito em Hebreus 1,14? Vamos ver? Já para terminar, tá? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O que é isso aqui, gente? Não são, porventura, todos esses espíritos ministradores enviados para servir a favor de quem? Que hão de herdar a salvação. Está falando sobre os anjos. Então é uma batalha. Os espíritos das trevas contra os anjos. Os anjos estão ao nosso redor, cuidando. E tem uma guerra espiritual. Tem uma batalha. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, igreja. Então, os anjos estão ao nosso redor, né? Também o Salmos 34:7 vai falar, não vai? Vamos lá, para a gente fechar. Salmos 34. Vocês não gostam de estudar aí, ó? Não dá para a Bíblia, né? Salmos 34. 7, o que está escrito? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então há batalha. Só que os anjos estão ao nosso redor, gente. Está batalhando conosco, né? Então, ele estava lá no meio das feras, mas os anjos estavam servindo a Jesus. Se os anjos serviram a Jesus, servem nós também, né? São aqueles que vão herdar o reino, né? Agora, para finalizar, amados irmãos, temos que buscar o Espírito Santo. Temos que buscar de verdade, né? Em Efésios 5:18, na parte B, está escrito assim, ó: enchei-vos do Espírito. Não é assim? A parte 1 não, a parte A não, mas a parte B: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18, parte B. E para finalizar, amados irmãos, olha só, a experiência de ser cheios do Espírito Santo não é uma emoção passageira. Ah, eu vou aqui, eu vou chorar, e acabou. Não, não. Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas sentem a presença de Deus ali, né? Ela chora ali, às vezes, ela louva ali, mas quando sai lá fora, não mudou nada. Porque não é só sentir uma emoção passageira,
presta bastante atenção. Quando recebemos a plenitude de Deus, tudo em nossas vidas é transformado. No nosso viver. Aí, quando nós recebemos isso, quando nós somos transformados por Deus, então nós temos que buscar, hoje, temos que buscar ouvir a voz de Deus, assumir a identidade de filhos de Deus, viver para isso, fazer a vontade de Deus, ter prazer em Deus, ter prazer nas coisas de Deus, ter prazer em servir a Deus, resistindo todas as tentações, através de uma vida de consagração, e lutar com o poder da palavra, lutar contra todas as obras do maligno, defendendo com a espada do Espírito, defende e ataca, sabendo que estamos o quê? Em uma grande batalha espiritual. Então, meus amados, esses são os 7 requisitos para ser cheios do Espírito Santo. 1. Ouvir a voz de Deus. 2. Nova identidade de filhos de Deus. 3. Prazer em Deus. 4. Resistir às tentações. 5. Vida de consagração. 6. Vitória pela palavra. 7. Vencer na batalha espiritual. Busquemos o Espírito. O Espírito Santo quer te encher nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar? Solta suas mãos assim, abre assim, fecha os teus olhos. Você que está em casa, recebe também. Que essa palavra possa ter nos ajudado. Toma a minha vida, Jesus. Tome a nossa vida nesta noite, neste momento. Feche os teus olhos, concentra. O Espírito Santo de Deus quer te encher. O Espírito Santo de Deus, Ele não quer apenas que seja uma emoção passageira. Ele não quer que você sinta apenas 30 segundos e passando. O Espírito Santo quer habitar nos servos de Deus. Ele habita. Ele quer encher. Ele quer te encher. Ele quer derramar a graça, o favor. Ele quer que nós estejamos cheios, aleluia, para vencer as tentações. Estejamos cheios para suportar toda a investida do maligno. Que o seu Espírito neste momento possa comunicar com o Espírito Santo. Que neste momento você possa receber, aleluia, o poder e a autoridade do Espírito de Deus sobre a sua vida. Esvazia de todo eu, esvazia agora neste momento, pede para Deus: Senhor, venha tirar de mim, Senhor, todo ego, venha tirar de mim, Senhor, tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor, aleluia. Me limpa, Senhor, me purifica, me santifica, Senhor, para que eu possa ser cheio. Para ser cheio tem que esvaziar. Para ser cheio tem que esvaziar primeiro. Para que todos possam ver o poder de Deus na sua vida, o brilho do Espírito na sua vida. Não queremos mais andar, Senhor, de qualquer maneira, mas queremos ser servos de verdade, Deus, verdadeiros servos e servas do Senhor, respeitados no mundo espiritual, defendendo, trabalhando na obra do Senhor, no reino do Senhor, ó Pai.
Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Glórias e glórias e glórias e glórias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome. E assim, Senhor, enche a tua igreja nesta noite. Enche o teu povo que está ouvindo esta oração. Que eles possam sentir agora em casa. Que a igreja possa ser cheia. Como foi em Pentecostes. O derramar do Espírito em línguas foram repartidas. Aleluia. Línguas foram repartidas, Senhor. E falaram ali como o Espírito mandaram e ordenaram. Obrigado, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, derramar de acordo com a sua vontade os dons espirituais, o fruto do Espírito sobre cada um de nós. Aleluia. E nós estamos agora, Deus, prontos para receber tudo que o Senhor tem para nós. Assim enche a tua igreja como lhe apraz, da maneira que lhe apraz, como tu queres, Senhor. Assim seja feito. Renova-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Batiza-nos, Senhor. Nos enche com o teu Santo Espírito. Assim pedimos. Assim agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E nos vemos aí na próxima live. Se o Senhor Jesus assim permitir. Tenha uma semana abençoada, né? O resto de noite também abençoado. Feriado amanhã abençoado também. E assim estaremos no próximo culto. Em nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.